Olá, bom dia para você, querido amigo e querida amiga. E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira começando, mais um dia de atividades e o Senhor com certeza estará comigo e com você durante esse dia. Amém? Essa lição dessa semana está abençoada, eu estou super empolgado para nós estudarmos juntos esse tema dessa semana, tema geral, o Evangelho Eterno. E Deus tem grandiosas promessas e bênçãos através do estudo da sua palavra para mim e para você. A lição de hoje tem como título Um livro repleto de graça. E eu pergunto para você, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra Apocalipse? Vem desastres, pragas, guerras, fim do mundo, destruição? O que vem na sua mente? Primeiro, devemos lembrar, querido, que a palavra Apocalipse, do original grego, significa revelação de Jesus Cristo. Exatamente. E Apocalipse não tem nada a ver com pragas, com desastres, com figuras estranhas, com animais espantosos. O centro e o objetivo do Apocalipse não é este, mas revelar o plano da salvação, revelar a pessoa de Jesus Cristo. O centro do Apocalipse é a própria pessoa de Jesus Cristo. Como toda a Bíblia, o Apocalipse conclui o texto sagrado apresentando Jesus como nosso Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para a remissão dos nossos pecados. E também Apocalipse 1, verso 3 faz uma promessa para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que escuta as palavras da profecia bíblica. Exatamente. Para aquele que estuda o livro do Apocalipse, há promessas e bênçãos. Ficou claro para você? Apocalipse 1, versos 5 e 6, ali de Jesus é apresentado como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Amém? Isso aqui é uma revelação mais fascinante do que essa, do que o centro do Apocalipse revela para mim e para você. Jesus nos libertou pelo seu sangue. Não é um livro de desastre. O livro também do Apocalipse, especialmente as 3 mensagens angélicas, é uma mensagem urgente. Por isso o anjo está voando rapidamente pelo meio do céu. É uma mensagem urgente a ser pregada ao mundo caótico e um mundo que está pelo seu fim. E nós, com essa mensagem cheia de graça e misericórdia, devemos entender que o Apocalipse traz para os nossos dias, para o nosso contexto, em um mundo que a gente sofre, um mundo que a gente vê morte, sofrimento, fome, desastre em todos os lugares. A promessa do Apocalipse, especialmente da volta de Jesus, é a melhor, é a maior de todas as notícias que o mundo precisa ouvir. Pode crer nisso. Não tenha medo de pregar sobre a volta de Jesus, pois ela constitui a melhor de todas as notícias para o mundo que está indo de mal a pior. Vamos lembrar, querido, que Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa. Quando o pecado se originou na terra, através daquele casal chamado Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, verso 2, capítulo 2 e capítulo 3, Deus não foi pego de surpresa, não. O casal pecou, Adão e Eva pecaram, e agora o que vamos fazer? A Bíblia diz que antes da entrada do pecado, até mesmo da criação da própria terra e daquele casal, Deus havia, desde os tempos eternos, desde os séculos da eternidade, elaborado um plano para que, se a humanidade pecasse, Jesus Cristo se faria homem e morreria pelo pecador. Lembra de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando, falando Deus para a serpente, disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós já encontramos a promessa de um descendente da mulher, Jesus Cristo, que viria e esmagaria o poder das trevas, o poder do pecado, o poder de Satanás. O Evangelho Eterno, que é apresentado também nas 3 mensagens angélicas,
tem uma aplicação e faz nos lembrar o passado, o presente e o futuro. Cristo, quando criou todas as pessoas, inclusive nossos primeiros pais, ele os dotou de um dom que todos nós temos chamado livre-arbítrio. É a capacidade de escolher continuar servindo a Deus ou não continuar. Como essa escolha estava disponível e o ser humano podia escolher o outro lado, Deus já tinha um plano para que, se por acaso o ser humano escolhesse o outro lado, como aconteceu, o Deus em Jesus Cristo já estava preparado para a redenção de toda a humanidade. Querido, Deus está com você. Deus sabe da sua vida. Leia o Apocalipse com outros olhos a partir de hoje, com um olhar de graça, de misericórdia, de um Deus que está chorando, de um Deus que está clamando atrás do pecador. Aceite-o hoje como seu Salvador. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos dá à disposição em nossas mãos, em Tua Palavra, o livro do Apocalipse. Ao contrário do que o mundo pensa que é um livro de desgraça, de terror, mas não. É o livro de esperança, cheio de amor e de verdade de um Deus que morreu para nos salvar e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez príncipes e princesas para o reino de Deus. Abençoe essa pessoa que está comigo, em nome de Jesus. Amém.